Fala, cavaleiros! Como estão vocês? O nosso vídeo de hoje vai ser para falar um pouco sobre algumas habilidades oculares bem poderosas já criadas nos animes. Algumas que são roubadas, outras que não são tão roubadas, mas que de fato fazem um belo estrago. Os poderes oculares são habilidades que eu acho bem interessante e que de certa forma dá uma certa dinâmica no combate. Em alguns casos, fazem personagens que normalmente seriam fracos serem bem absurdos. Mas antes de falar sobre as habilidades que eu acho poderosas, deixe o like, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa tábua redonda. A sua presença é mais que bem-vinda. Fim de papo, vamos lá apresentar os nossos olhos. Já que vamos falar de habilidades oculares, por que não começar por uma das mais famosas dos animes, se não for a mais famosa? Mas enfim, isso não importa. O Rinnegan é uma habilidade ocular que é considerada uma das mais roubadas dos animes, e no universo de Naruto, ele é considerado o olho mais exaltado entre os três grandes donjutsus, sendo os outros dois o Sharingan e o Byakugan. As habilidades que esses olhos concedem ao seu usuário, em alguns casos, pode variar de usuário para usuário. No entanto, aquele que possui esses olhos apresenta algumas habilidades padrões. Essas habilidades padrões desses olhos são ver o chakra e o seu fluxo dentro do corpo, e também ver barreiras invisíveis, embora eles não possam ver através da fumaça. Aquele que possui esses olhos irá adquirir a capacidade de dominar facilmente qualquer jutsu, e isso inclui as suas 5 transformações básicas da natureza, no caso os 5 elementos básicos. Além disso, esses olhos possuem 6 técnicas padrões que podem ser executadas por qualquer um de seus usuários. Essas técnicas são chamadas de técnicas dos 6 caminhos. Essas técnicas permitem seu usuário controlar forças atrativas e repulsivas, como o Shinra Tensei, por exemplo. Além disso, alterar mecanicamente o próprio corpo, extrair almas pelo caminho humano, convocar criaturas, absorver chakra e ainda presidir entre a vida e a morte, está dentro da capacidade desses olhos. Ou seja, o portador desse tipo de olho pode reviver até mesmo os mortos. Além disso, aquele que estiver em posse desse poder poderá criar receptores negros, que é a maior marca do Rinnegan, uma espécie de bastão ou estacas negras que são geradas através da palma da mão. E uma outra habilidade padrão desse donjutsu é a capacidade de criar os 6 caminhos da dor, que foi basicamente o que o Nagato fez para criar os Pen. Bom, esse personagem já é roubado sem os olhos, mas com os seus olhos ele é ainda mais roubado. Os olhos originais do Anos Vold God são chamados de olhos mágicos da destruição caótica, um nome bem interessante. E galera, é contado que esses olhos mágicos possuem a essência de destruição, mas de forma caótica. É dito que eles têm o poder de destruir até mesmo o indestrutível. Na web novel é contado que apenas com a abertura desses olhos mágicos, o mundo começará a entrar em colapso, se tornando completamente caótico. Esses olhos são capazes de destruir a ordem e a razão das coisas, ou seja, se houver contradição entre esses olhos mágicos e o motivo que deve ser destruído, Anos irá vencer unilateralmente. E se você pensa que acabou, ainda não, pois a contradição se transforma no poder desses olhos, de modo que Anos pode fazer que os eventos que certamente acontecerão, ou que já tenham acontecido, nunca de fato aconteçam. Resumindo para vocês, esses olhos podem anular as habilidades mesmo depois delas já terem afetado Anos, gerando uma nova situação, como se ele nunca tivesse sido afetado antes. Em outras palavras, aqui nós temos um cara bem roubado, e não é à toa que ele tem uma fanbase muito forte. É claro que esse personagem não podia ficar de fora da minha lista, afinal, ele é um dos personagens que eu mais gosto no universo de Cavaleiros do Zodíaco. Os olhos de Shaka de Virgem possuem uma técnica chamada de Tesouro do Céu, a mais poderosa técnica do Cavaleiro de Virgem. O Cavaleiro adquiriu essa técnica pelo fato de Shaka ter se privado do sentido da visão. Com isso ele acabou acumulando uma grande quantidade de cosmo. E então, após abrir esses seus olhos, o cosmo que foi acumulado acaba explodindo para fora de uma vez só, o que fortalece seus golpes e até as suas defesas, ao ponto de suprimir o cosmo de seus inimigos. E detalhe, ao abrir seus olhos, essa técnica se torna um golpe que combina ataque e defesa, o que não permite que Shaka seja contra-atacado ao fazê-lo. Mas as habilidades mais roubadas desses olhos é que após serem abertos, Shaka pode extrair todos os sentidos de seus inimigos um a um. Esses olhos podem remover até mesmo o 6º sentido do seu oponente. Não é à toa que a luz emitida por Shaka após abrir esses olhos é chamada de Agaio, que simboliza o nascimento do universo.
O próximo olho da nossa lista é o Olho Supremo de Ira, um dos principais antagonistas de Fullmetal. Esse Olho Supremo é o único dom extraordinário de Ira, comparado a todas as habilidades que ele possui sendo um homúnculo. Esse olho é basicamente um Sharingan nerfado, pois com ele, o usuário pode prever os movimentos de seus adversários antes mesmo que eles aconteçam. Além disso, esses olhos são muito mais rápidos em captar imagens do que olhos normais, ao ponto de que se torna possível enxergar os acontecimentos à sua volta em câmera lenta. E embora Ira menciona ser mais veloz do que quando era jovem, seu corpo não consegue acompanhar perfeitamente seus olhos. E por ser uma habilidade visual interessante, ele também está aqui na minha lista. É claro que esse aqui não pode faltar, afinal, ele é o pai da humanidade. Se você não sabe de quem eu tô falando de Adão do anime Shumatsu no Valkyrie, e também o protagonista de uma das melhores lutas na minha opinião. A sua maior habilidade é justamente os seus olhos, chamados de Olhos do Senhor. Pelo fato de Adão ter sido criado como cópia de um deus, ele foi premiado com a habilidade de copiar perfeitamente qualquer movimento que visse, independentemente de sua velocidade e poder, ao ponto de colocar Adão como o trunfo de Brunhilde contra os deuses. A habilidade desses olhos consiste no seguinte: após a ativação dos Olhos do Senhor, Adão pode ver através das técnicas de seus inimigos, mesmo que esse inimigo seja um deus. Esses olhos não só permitem Adão se esquivar dos ataques de seus inimigos, como também copiá-los ao mesmo tempo, e ainda devolvê-los no mesmo instante. E detalhe, mesmo que os ataques do seu inimigo alcancem velocidades imensuráveis, Adão ainda conseguirá esquivar e contra-atacar. Mesmo o punho que ultrapassa o tempo usado por Zeus, foi copiado por Adão, e ainda usado por ele como contra-ataque. Isso foi tão absurdo, que chegou ao ponto de levar a nocaute o Deus do Trovão, uma cena que literalmente foi épica. Mas nem como tudo são flores, os olhos de Adão têm uma fraqueza, pois a força e o poder dos ataques de um oponente podem corresponder à quantidade de tensão no sistema nervoso de seu usuário. Em outras palavras, quando Adão se eleva demais usando seus olhos para analisar as técnicas, a tensão causada em seu sistema nervoso e olhos coloca sobre ele uma enorme carga de estresse. Na sua luta contra Zeus, ele morreu em pé e completamente cego. Acharam que eu ia esquecer da nossa coelhinha de dupla personalidade? Mas é claro que não. Os olhos da percepção da morte de Shiki Hyougi tinha que estar na nossa lista. A protagonista de Kara no Kyokai possui olhos que podem colocar fim em qualquer coisa que ela olhe, ou possa ver as suas linhas de morte. Por causa disso, tudo aquilo que for uma forma de vida, ou tem algum conceito de vida, poderá ser morto. E isso inclui não só seres vivos, mas também objetos e seres espirituais, desde que eles tenham o conceito de vida ou existência. Após olhar para um ser ou um objeto, esses olhos vão enxergar certas linhas de energia que envolvem esses seres ou objetos. Com isso, o seu usuário pode atacar essas linhas e cortá-las, o que causa o efeito de morte imediata ao alvo atingido, independentemente de seus status. Com esses olhos, Shiki foi mostrada sendo capaz de matar até mesmo os ataques telecinéticos de Fujino. Ou seja, meus caros, tudo aquilo que tem a forma e conceito de vida ela poderá matar, e isso inclui até mesmo certos ataques. Isso mostra o quão perigosa essa personagem pode ser, pois os seus olhos estão ligados à raiz de todas as coisas, ao ponto de que até o futuro ela pode prever. Eu confesso que eu assisti esse anime há pouco tempo, e achei a habilidade ocular do protagonista dessa obra bem interessante, então eu coloquei aqui na minha lista. Os Olhos de Deus que tudo veem, foi o artefato dado ao protagonista Leonardo de Kenkekai Sensei. Esses olhos permitem que ele veja a verdade do mundo. Aquele que estiver em posse desses olhos, irá apresentar habilidades como sentidos visuais aguçados, o que permite seu usuário ver movimentos rápidos que normalmente seria impossível de se ver com olhos humanos, podendo ver perfeitamente o detalhe das coisas. Além disso, esses olhos permitem ao seu usuário olhar o passado, e ainda prever o futuro com exata perfeição. Eles também permitem que o usuário veja através de ilusões que alteram o mundo do passado, e até mesmo que se perceba a aura de um indivíduo. Inclusive, até mesmo o nome verdadeiro de um indivíduo pode ser revelado por meio desses olhos. Como se não bastasse isso, os detentores desse poder ocular são capazes de alterar e controlar a visão das pessoas ao seu redor, como mudar o campo de visão, induzir alucinações, e ainda projetar o que seu usuário vê nas mentes dos seus inimigos. E não acabou, pois esses olhos roubados podem fazer com que seu portador veja através dos olhos de outros indivíduos, e ainda observe eventos passados que eles testemunharam. E detalhe, esses olhos possuem um poder de auto-restauração, de modo que com o tempo irão se curar de qualquer dano sofrido. Não é à toa que eu coloquei essa habilidade ocular na nossa lista, porque ele sinceramente deveria estar aqui.
Esse próximo poder ocular é o poder do personagem Rainer Lute, do anime A Lenda dos Heróis Lendários. E eu tô falando em português porque algumas coisas em inglês são complicadas. Eu não sou um perito. Mas enfim, chamado de Alpha Stigma. Esses olhos, quando são ativados, se tornam vermelhos, e com o símbolo de um pentagrama em suas íris. Obtido em seu nascimento, geralmente os usuários do Alpha Stigma morrem durante suas infâncias, pois ao passar por descontrole emocional, o usuário perde o controle, destruindo tudo, e até mesmo a si próprio. Rainer tem condições diferentes. Graças a um ritual feito pelo seu pai com sacrifício de sua mãe, foi possível se pedir aos deuses um selo em seu Alpha Stigma, sendo Rainer capaz de ativar e desativar seus poderes oculares com força de vontade. Porém, juntamente com seu Alpha Stigma, um deus das trevas também foi selado. Mas ainda sobre esses olhos, é contado que o seu usuário tem a capacidade de compreender e analisar magias, e com isso, copiá-las logo depois. Além disso, armadilhas mágicas invisíveis e selos mágicos em edifícios e até itens podem ser facilmente rastreados por esses olhos, embora haja um certo limite para essa habilidade. E como o deus das trevas foi selado junto com esses olhos, quando Rainer perde o controle, após ter seu estresse elevado, o deus das trevas se apossa de seu corpo, o deixando ainda mais poderoso ao ponto de torná-lo capaz de desmaterializar qualquer coisa que ele veja. Não é à toa que eu coloquei ele aqui na minha lista, porque de fato é uma habilidade poderosa. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje falando um pouco sobre as habilidades oculares de alguns personagens dos animes. Espero que vocês tenham gostado da minha lista, e se gostaram, deixa aí embaixo a sua opinião, e já aproveita também para falar de alguma outra habilidade que vocês gostam e que não foi colocada nesse vídeo. As habilidades oculares são uma área bem explorada nos animes. Normalmente sempre tem alguém, ou até um clã que carrega esse tipo de poder, e que de fato deixa a obra mais interessante. Porém, mais interessante do que ter poderes oculares é ter o poder de deixar o like, se inscrever no canal e entrar para nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Agora eu me despeço de vocês, e já agradeço a todos aqueles que me acompanharam com seus Sharingans ativos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!